Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na sexta-feira, dia 8 de setembro. A igreja celebra hoje a Natividade de Nossa Senhora. O evangelho é retirado do livro de Mateus, capítulo 1, versículos de 1 a 16 e depois de 18 a 23. Origem de Jesus Cristo, filho de Abraão, filho de Davi, que gerou Jacó, que foi pai de José, esposo da Virgem Maria. A origem de Jesus Cristo foi assim. A Virgem Maria estava prometida a um homem em casamento chamado José, da descendência de Abraão e de Davi. E eis que ela apareceu grávida. José, pensando que havia sido traído, resolveu abandonar Maria em segredo. E enquanto ele assim pensava, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e disse-lhe: José, filho de Davi, não temas receber Maria por tua esposa, porque o filho que está sendo gerado nela é obra do Espírito Santo. Eis que ela dará à luz um filho, e tu lhe chamarás de Jesus, porque ele vai salvar o seu povo de todos os pecados. Tudo isso está acontecendo para que se cumprisse a profecia do Senhor que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. José acordou do seu sonho, tomou Maria por sua esposa. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a igreja para celebrar a solenidade da Natividade de Nossa Senhora. E veja bem que a liturgia não fala de solenidade do nascimento, mas ela fala da solenidade da Natividade, de um acontecimento significativo, de um acontecimento divino, de uma intervenção divina do Senhor na história. Por isso, hoje o evangelista Mateus vai utilizar um gênero literário chamado genealogia. E de Abraão até Davi são 14 gerações. De Davi até o exílio da Babilônia também são 14 gerações. E do exílio da Babilônia até Jacó, que gerou José, esposo de Maria, também são 14 gerações. É o Senhor quem vai conduzindo a história. E são nos acontecimentos das vidas de muitos homens e mulheres que o Senhor vai se manifestando. E esses homens e mulheres, com o coração sensível e aberto à palavra do Senhor, conseguem ter o discernimento necessário para compreender que Deus estava visitando as suas vidas. E assim, homens e mulheres, às vezes até não muito moralmente válidos, com comportamentos morais não muito válidos, mas o Senhor restaura a vida desses homens e mulheres para que eles também possam compor o seu plano de salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, Maria é aquela que foi amada desde toda a eternidade. Maria é aquela que foi eleita dentre todas as mulheres para ser a mãe do Verbo encarnado. Por isso ela foi preparada, foi preservada do pecado, foi iluminada pelo poder do Espírito, recebeu toda a formação necessária, recebeu uma intervenção divina da visita de um anjo que procurou tirar-lhe as dúvidas do coração para que ela pudesse participar desta história de salvação. É a história do Filho de Deus humanado que está sendo edificada e forjada na história de muitos homens e mulheres nesta genealogia. O Senhor que vai conduzindo a história de acordo com o seu discernimento divino, de acordo com a sua sabedoria divina. E ninguém subiu aos céus para dar conselhos ao Senhor. É o mistério do Senhor que vai sendo desvelado na vida de patriarcas e matriarcas da história de Israel, até chegar àquele e àquela que foram eleitos pelo Senhor para cuidar do seu filho manado, Maria e José. A igreja hoje então para vislumbrar, para contemplar esse mistério,
porque o nosso Deus age na história. O nosso Deus se manifesta na história, pois a história é história de salvação, porque é ali que Deus vai chamando homens e mulheres, convocando homens e mulheres para refazerem os seus planos pessoais, para refazerem sua trajetória de vida e para se inserirem também, aderindo-se no plano de salvação que Ele tem para toda a humanidade. E dentre todos esses seres, dentre todos esses homens e mulheres, fulgura Maria, porque depois do Pai, do Filho e do Espírito Santo, depois da Trindade Santa, fulgura Maria, a toda pura, aquela que foi preparada para ser a mãe do Deus encarnado, a mãe do Verbo de Deus que veio a este mundo. E assim, nesse pequeno roteiro hoje, parece um teatro, onde José está vivenciando o seu dilema, a saga de José, que tem que lutar consigo mesmo para vencer preconceitos machistas, para poder procurar entender os planos de Deus. Não deve ter sido fácil para José e não deve ter sido fácil para Maria. Quando José selou toda a sua decisão, após passar por momentos difíceis, ele selou a decisão, abandonar Maria em segredo. Chega ao Senhor pedindo a ele que refizesse a sua história, que refizesse o seu plano de vida, que acolhesse Maria como sua esposa. Maria, amedrontada também diante da missão, é consolada pelo anjo: não temas. Agora José também é consolado pela visão do Senhor no seu sonho, para que ele também pudesse acolher esse ato salvífico do Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, talvez um dos grandes ensinamentos deste evangelho de hoje é de nós percebermos que a história humana é história de salvação, de que o Senhor vai agindo na história, que mediante os acontecimentos históricos, o Senhor vai se manifestando a cada um de nós, mas faz-se necessário ter abertura de coração, sensibilidade de espírito, para que nós possamos perceber que Deus está passando em nossa vida. Tanto Maria quanto José nos ensina a termos essa abertura, esta confiança, e também de termos a coragem de refazermos os nossos projetos pessoais, a nossa história pessoal, aderindo ao plano salvífico de Deus. Por isso a história de salvação vai acontecendo nos acontecimentos históricos, porque a palavra de Deus é um acontecimento. A palavra de Deus não é uma mera letra, mas é um acontecimento, onde Deus vai se manifestando àqueles e aquelas que têm o coração aberto. Olhos não viram, coração não sentiu, ouvido não ouviu, tudo aquilo que o Senhor prepara para aqueles que o amam. E o grande ensinamento de José e de Maria para nós hoje é de estarmos prontos, preparados, para que o Senhor possa nos encontrar com o convite vocacional: vem e segue-me. Logo mais, às 19 horas, nós estaremos celebrando a missa festiva aqui em nossa Igreja Matriz da Natividade de Nossa Senhora e celebrando também o Dia Nacional do Terço dos Homens. Com isso, nós não teremos a missa das 7 horas da manhã aqui em nossa Igreja Matriz, mas somente às 19 horas. Um grande e fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser. Santa Virgem Maria, não há mulher nascida no mundo semelhante a vós, filha e serva do Altíssimo Pai Celestial, Mãe de nosso Santíssimo Senhor Jesus Cristo, esposa do Espírito Santo, rogai por nós com São Miguel Arcanjo e todas as virtudes do céu. Amém. Paz e bem.